Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Durval e, em nome da Arezzi Pharma, quero desejar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras que estão reservando alguns minutos dessa quinta-feira à noite para poder discutir um pouquinho, aliás, aprender um pouquinho, agregar um pouquinho de informação a respeito de imunidade e a respeito da beta-glucana, vitamina C e zinco no uso nesse momento de pandemia. Eu quero, nesse momento, fazer uma saudação muito especial a todos que estão conectados, porque a gente sabe que hoje o que mais tem é live em cima de live atrás de live. Então, para os senhores terem optado por estar aqui com a gente, os senhores e as senhoras, quer dizer que, por algum motivo, estão. Então, eu tenho certeza que a gente vai tentar fazer um ótimo trabalho, um ótimo bate-papo, para que possamos agregar um pouquinho de informação. Sem mais delongas, eu quero, em nome da Arezzi, agradecer muito, e, é claro, dar meu cordial boa noite a ela, que vai ser a nossa mediadora dessa noite, que é fisioterapeuta responsável pelo setor de fisioterapia da CPEC São Paulo, responsável pelo projeto T21 Síndrome de Down e especializada em fisioterapia respiratória pediátrica pelo Instituto da Criança do HC. Eu quero dar meu cordial boa noite à senhora, doutora Roberta Mustaki. Como vai, doutora? Boa noite, Durval. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Ok, muito obrigado. E falar da nossa estrela da noite aqui, que eu tenho uma grande honra em apresentá-lo, estou vendo ele aqui, tenho uma grande honra de apresentá-lo, que é pediatra, médico geneticista, médico tropicalista, doutor e mestre pela USP e diretor do Centro CPEC de São Paulo, que é o Centro de Estudos, e também responsável pelo ambulatório de genética do Hospital Dercy Vargas, e também secretário do Departamento de Genética da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que é o senhor Dr. Zé Mustaki. Muito boa noite, como vai, senhor? Boa noite, Durval, tudo bom? Eu queria agradecer a presença e a possibilidade de compartilhar com quem está presente aí do outro lado das câmeras, dos computadores, para poder, talvez, aumentar ou trazer alguma coisa que possa suplementar o conteúdo já previamente conhecido de todos os colegas e, eventualmente, para com os pais que estejam acompanhando, poder somar e completar algumas informações em nome especial do Laboratório Arezzi. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês isso. Fico feliz e lisonjeado pelas palavras. Muito obrigado, doutor Zé. Pessoal, permitam fazer essa menção como pessoal, porque nós já estamos... Eu estou na minha casa, o doutor Zé está na casa dele, junto com a doutora Roberta, e os senhores e senhoras, provavelmente, se não estiverem em casa, estão no ambiente que eu acho que a gente pode se tratar dessa maneira, claro, com todo respeito e carinho. Nossa live vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos ter a doutora Roberta, que vai bater um papo a respeito de imunidade e a respeito da beta-glucana junto ao doutor Zé. Eu não farei interrupções, a não ser que sejam estritamente necessárias por alguma ordem técnica, alguma coisa nesse sentido. E na sequência, eu peço que os senhores e senhoras que estão aí no YouTube pode, pelo chat, mandar perguntas durante a live, durante a explicação do doutor Zé, durante o bate-papo dele com a doutora Roberta. Os senhores e senhoras podem mandar dúvidas que eu vou selecionar e depois que eles conversarem um pouquinho, a gente vai trazer as perguntas que a gente conseguir selecionar aqui pelo chat para os senhores. Não conseguiu pelo chat, está assistindo pela televisão, pode mandar um e-mail. Manda um e-mail no live@arezzi.com.br. live@arezzi.com.br. Também a gente vai conseguir ver aqui, tá bom? Doutora Roberta, doutor Zé, com grande orgulho agora que eu passo a palavra para o senhor e para a senhora. Uma ótima noite aí de explicação e eu vou ficar prestando atenção aqui para aprender, tá bom? Até daqui a pouco.
Obrigada. Obrigada pela apresentação e pela oportunidade. Eu acho que, antes de mais nada, antes de falar a respeito do beta-glucana, eu acho interessante o doutor falar um pouco sobre as considerações a respeito da imunidade, no geral, das crianças, geral, nesse momento. Muito bom. Eu queria, primeiramente, dizer assim, se eventualmente vocês fizerem uma pergunta e que eu não souber responder, eu quero ter a liberdade de dizer assim, olha, não sei. E alguns que me conhecem sabem que muitas vezes eu extrapolo o tempo, porque eu tento trazer informações de mais importante base para poder entender o conteúdo final, como um todo. Então, eu queria começar ainda na vida embriológica, onde nós temos momentos de desenvolvimento, crescimento, multiplicação celular e organização de um embrião, que vai se tornar progressivamente um feto. 2 pontos na vida embrionária eu quero relembrar. Vamos lá. O primeiro ponto é que a nossa hematopoiese, a nossa formação de sangue, começa a partir do saco vitelínico, que é extracorpóreo. Isso significa fica fora do corpo do embrião. Com o progredir da vida embrionária para a vida fetal, há uma regressão do saco vitelínico, que é o principal responsável pela hematopoiese. Abrindo parênteses, ele forma uma hemoglobina especial que tem uma avidade, uma correlação íntima com o oxigênio. Pouco oxigênio, né, ele consegue absorver e se capacitar na necessidade que o corpo do feto, do embrião, precisa. Progressivamente, essa hemoglobina, que tem um nome que chama-se hemoglobina de Grover, mas não é muito importante para a gente, passa a ser produzida pelo fígado e pelo baço do bebê. Numa forma concomitante, enquanto está tendo essa passagem do embrião para ainda o desenvolvimento hematológico, deixa de ser do saco vitelínico para ser o contexto da produção hematológica pelo baço, passa a ser pelo baço e pelo fígado. Eu estou trazendo esses conceitos básicos porque nós vamos passar para abordar questões imunológicas. E a base imunológica tem muito a ver com o sistema hematológico, né? O equilíbrio do sistema hematológico. Vamos lá. No momento onde eu estou fazendo essa passagem do saco vitelínico para a função hepatoesplênica, hepato de fígado, todos os profissionais conhecem muito bem, esplênica de baço, eu estou só citando isso porque, eventualmente, um ou outro pai esteja presente, então, quando eu falar em espleno, vocês entendem como sendo baço, né? Então, vamos lá. A função hepatoesplênica passa a ter um trabalho de fazer sangue, chama-se hematopoiese. Nessa passagem, nesse período, ainda nas primeiras semanas, ou no primeiro, segundo mês, começa a haver um desenvolvimento do trato respiratório e trato digestivo. Eu estou frisando esses 2 tratos, por quê? Porque ambos partem a partir de um único broto. Então, é um broto que se dicotomiza e formam 2 situações que são, primeiramente, irmãs gêmeas, tal qual irmão monozigótico, e depois se divide e passa a ter componente muito parecido. Então, eu tenho a tráqueo respiratória, a árvore respiratória, e eu tenho o sistema gastrointestinal, também chamado como sistema digestório. Bom, eu falo isso porque a condição fisiológica e embriológica é muito sobreposta. Isso significa, o que eu tenho na via respiratória, muito provavelmente eu terei na via digestória, com pouquíssimas adaptações vinculadas à função, considerando aí a clara função respiratória de perfusão de oxigênio nas hemácias, no pulmão e na via alveolar, e considerando aí a biodisponibilidade do conteúdo que eu vou ingerir, que eu vou colocar via oral para ir para a minha via digestória. Bom, entendo situações muito semelhantes
em alguns momentos eu vou compartilhar isso para que seja mais transparente. E é claro que eu vou vincular muito mais na via digestória, mas eu vou me ancorar na via respiratória. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a funcionalidade do beta-glutana, do beta-glucana no sistema imunológico? Tá, eu vou chegar já nesse contexto. Você está me acelerando porque você já me conhece. Eu quero só lembrar que eu tenho produtos que são hidrossolúveis e lipossolúveis. Nós temos a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, né? KD. KD. Uhum. KD está onde? Onde elas estão? Então, onde é no sistema nervoso que eles se concentram. E o método mnemônico mais fácil é KD. Então, KD, a letra K, A, D e E. Tá? Isso são vitaminas lipossolúveis. As demais vitaminas, qualquer que seja, é hidrossolúvel. Por que essa importância? Porque todo evento que eu fizer o acesso de produto lipossolúvel, eu preciso lembrar que aquilo vai para o sistema nervoso central ou vai para qualquer lugar do corpo onde eu tenho mais gordura. Então, além do sistema nervoso central, que é um ponto central de concentração de produtos lipossolúveis por ter mais gordura, eu tenho muita gordura no epitélio, na pele, né, no subcutâneo. Claro, se eu for obeso, eu tenho mais gordura. Então, eu preciso saber interpretar que os meus produtos ingeridos podem ir para o sistema nervoso central, vai para a gordura do corpo, e os produtos hidrossolúveis, habitualmente, não ultrapassam a barreira hemoglicólica. Então, não vai para o sistema... Exceção à regra, claro que existe a maior importância, é a glicose. A nossa vida depende primariamente de uma coisa curiosa. As pessoas falam, eu preciso de água. Não. Primeiro eu preciso respirar. Depois eu preciso de água, depois eu tenho suplementos, né, nutrientes do cérebro e do corpo. Então, esses nutrientes é que vão ser melhor absorvidos ou menos absorvidos. Alguns nutrientes, né, precisam ou são favorecidos no seu mecanismo da biodisponibilidade com alguns substratos de aporte suplementar. Então, vamos lá. E se tratando de produtos lipossolúveis e hidrossolúveis, eu preciso saber que eu tenho as beta-glucanas, né? E eu tenho um consistente, importante dado que vocês têm que relembrar, que eu tenho a FOS, que é fruto, né? E a GOS, que é galacto. A fruto e a galacto são substratos que são pré-bióticos. Então, eu tenho a oportunidade de alimentar a minha microbiota e essa microbiota ter favorecimentos no seu desenvolvimento. A microbiota são bactérias. Então, eu vou me dirigir muito mais a GOS, que é o beta-glucana. Na verdade, eu preciso pensar num contexto que me dê uma estrutura no aparelho digestório e que também tem repercussões para a via respiratória, vinculado, portanto, à correlação que eu fiz para vocês no sentido de respiratório e digestório. O sistema imune depende de alguns órgãos fundamentais. No embrião, nós temos o principal órgão imunológico, que eu vou chamar de órgão de defesa, é feito pelo timo. O timo, que para quem não lembra, ele está na frente do coração e atrás do externo. Então, se eu abrir meu externo, a primeira coisa que aparece é o timo e atrás dele tem um sistema cardiovascular cardíaco. É muito importante ressaltar que, ao nascimento, esse timo pesa aproximadamente 40 a 60 gramas. E no indivíduo mais velho, acima de 20 anos de idade,
esse timo passa a pesar por volta de 6 gramas. Então, ele involui. O timo é um órgão principal linfóide e que, por sua vez, ele tem um papel importante na organização da imunologia, do sistema imunológico. Curiosamente, não é o timo que produz, por exemplo, os linfócitos. O timo é uma área que recebe a seleção e produz a maturidade desse contingente dos linfócitos. Linfócitos são células de memória. Então, lembro que nós temos 2 tipos básicos primários de linfócitos de imunidade. Linfócito T de tatu, e linfócito B. B, eu vou lembrar, T de tatu, que é de timo dependente, e B, eu vou correlacionar com bone, de osso em inglês. Então, medula óssea produz as células hematopoéticas, lembrando que primeiro, durante a gestação, era produzido pelo fígado e baço, ao nascimento passa a ser produzido pelo sistema hematopoético, basicamente na medula óssea. A medula óssea, bem diferente do que a medula, que vocês podem estar fazendo a confusão, não é medula neurológica, tá? Não é medula espinhal, é medula do dedo, a massa do osso, que alguns conhecem como tutano, né? Dos ossos longos ou dos ossos membranosos. Na primeira infância, ainda persiste um pouco de hematopoiese hepática, pouco do fígado, mas ela passa a ser produzida primariamente por ossos longos, que vai sofrer o processo de maturação no timo. E o timo, por ser um órgão linfático importante, ele tenta amadurecer todo o sistema. Só para vocês terem uma ideia, o fluxo de linfócitos imaturos que chega no timo, dele só produzem por volta de 7 a 15% de linfócitos maturos. Então, eu tenho os linfócitos T e linfócitos B. Ambos os sistemas respondem por condições de propriedade de defesa orgânica, tá? E eu tenho aí, nesse caso, um processo que vai evocar uma consideração específica de necessidade do corpo. E esses linfócitos que vão prosseguir a um processo de maturação, o grupo que vai ser primariamente e de uma forma mais importante responsável vão ser o que nós conhecemos de linfócitos T e linfócitos B, né? T e B. Os linfócitos vão se dividir em 2 grandes áreas, né? O famoso CD4 e o CD8. Só lembrando que o CD4 ele é considerado como o helper, isso significa o ajudante, o que vai intervir de uma forma mais dirigida nos linfócitos, numa condição de infecção bacteriana, viral, de fungo, de agentes infecciosos que agredem o corpo. Esse que ele responde primariamente é o CD4. E o CD8, ele é responsável por eventos de citotoxicidade. Ele responde por lesões celulares, mas principalmente por agressões vinculadas com neoplasias, desorganização da célula. Então, quando eu tenho um efeito citotóxico, é um efeito a ser controlado para existir, se existe mais efeito ligado ao CD8 ou CD4. Então, eu preciso ter uma seletividade e entender esse processo. Ainda quero lembrar algumas coisas muito importantes. Dentro do sistema hematopoético, eu tenho grupos de células que fazem parte das células brancas e outro grupo de células que fazem parte das células vermelhas. Células vermelhas são as únicas células do corpo que são anucleadas. Então, vamos considerar o seguinte: essas células não têm núcleo. E
as demais células do corpo são nucleadas. Eu estou frisando o anucleado e o nucleado porque quando tem uma agressividade, ou uma agressão de um agente externo, ele, se for uma célula, um agente, um elemento que vai agredir o corpo, ele normalmente ele pode ser ou extracelular ou intracelular. Se ele for intracelular, ele quase que certamente agredirá células nucleadas. Então, as células anucleadas não vão estar primariamente comprometidas, a não ser algumas parasitoses, tal qual, por exemplo, leishmaniose, tal qual a malária. Esses vão agredir também hemácias. Então, vão arrebentar as hemácias porque não vão aguentar o tamanho, eles vão se romper, aí dando quadro de icterícia. Mas a grande maioria dos eventos, e principalmente, especificamente, as viroses, aí eu estou enfatizando as viroses porque nós estamos passando um momento epidemiológico da pandemia do corona, né? O Covid-19, ele é um agente viral, portanto, ele é de vida intracelular. Fora da célula, ele não sobrevive. Ele tem um período de sobrevivência muito curto. Bom, tendo esses parâmetros de intracelulares e extracelulares, eu preciso lembrar que as células brancas se dividem em polinucleares, granulócitos e agranulócitos. Isso significa que eles têm grãos e outros não têm grãos. Os que têm grãos são habitualmente os de primeira linha. Não necessariamente, mas de uma forma geral, os de primeira linha significa que eles vão se apresentar para poder defender primariamente. Então, os neutrófilos, que têm uma vida muito curta, eles são polimorfonucleares. Então, tem muitos grãos e os núcleos são multifacetados, o núcleo com relação a isso. Então, eu preciso ter essa diferença clara. Voltando à pergunta que a Roberta colocou, né? E o beta-glucan? Beta-glucan é um produto derivado de elementos naturais, basicamente derivado de vou chamar de um fungo, que tem o seu nascimento a partir da precipitação, principalmente do levedo de cerveja. Então, esse elemento é um elemento que vai favorecer a nutrição da nossa microbiota. E é a microbiota que, em sendo favorecida com o beta-glucan, vai ter um processo acelerado de passar a informação das células para o sistema imune. Diga, Roberta. Então, quer dizer que o indivíduo que toma a beta-glucana de forma regular, ele está mais protegido do que alguém que não tome? Como que é esse uso? Bom, a princípio é muito importante que os glucopolissacarídeos, que são o tema que nós estamos abordando, que é o beta-glucan, tá? Ele vem derivado de uma membrana celular de uma levedura, né? Como eu estava dizendo para vocês, essa levedura, ela é a Saccharomyces, que, por sua vez, ela é utilizada em fermentação de pães. Então, ela induz a um favorecimento de crescimento e, mais importante que isso, de indução de imunorregulador. Ora, se ele induz a imunomodulação, nós temos uma situação específica que pode, de forma profilática, favorecer e acelerar o processo da anticorpogênese. Tá? Então, sem dúvida, eu tenho, num produto que me dá um beta-glucan, eu tenho um favorecimento da indução imunológica.
Certo. E a vitamina C e o zinco são nutrientes que podem auxiliar no combate de agentes oportunistas nas crianças? E esses nutrientes agem em sinergia com beta-glucano? Então, eu preciso primeiro frisar que eu tenho uma grande importância no uso do beta-glucano, com o intuito fundamental de favorecer o crescimento da organização celular de defesa do corpo. Então, assim, a microbiota que está, teoricamente, em termos de número populacional de células, a microbiota do corpo todo tem mais do que 10 vezes o número de células do corpo. Então, é uma coisa curiosa, assim, até onde eu tenho a nossa microbiota em termos de número muito maior que células. Quem tem quem? Será que a microbiota tem a célula humana ou é a célula humana que tem a microbiota? Tá, então, a gente sabe que vamos dividir responsabilidade. A microbiota e nós vamos viver numa relação simbiótica. Nós precisamos de uma microbiota. A microbiota cresce de uma forma muito importante no trato digestório, mas no corpo todo. Lembrando que o trato digestório é um dos órgãos, maior órgão linfóide que a gente tem no corpo. Só dando um parênteses, num indivíduo adulto comum, o trato digestório da boca até o ânus tem uma mensura de aproximadamente 6 metros. Curiosamente, na pessoa com trissomia 21, que é o que chamava-se de síndrome de Down, a pessoa com trissomia 21 tem 60% de chance de ter 1/3 a mais quase no comprimento do seu trato digestório. Portanto, se ele tem um trato digestório maior, ele também deve ter uma responsabilidade de colonizar esse trato digestório, que, por sua vez, o beta-glucano favorece. Então, é claro que eu tenho elementos nutricionais que têm o beta-glucano, mas a concentração de beta-glucano que eu tenho na nutrição básica comum pediátrica é muito pouco em termos de oferta nutricional que as mães oferecem para os filhos. Então, vale a pena eu ter um suporte suplementar de beta-glucano, principalmente nas pessoas, visto que eu tenho um contingente imunológico comprometido. A pessoa com trissomia 21 tem uma hipoplasia tímica, o timo já é menor. Além disso, a pessoa com trissomia 21 que fez uma cardiopatia congênita terá 50% de cardiopatia, e desses, a metade, portanto, 25%, tirarão o coração, o timo, porque fará uma cirurgia transtorácica e que o timo, até muito recentemente, 100% dos casos era retirado. Bom, em ter uma imunodeficiência primária timo-dependente, em se retirando o timo, eu tenho que ter instrumentos para favorecer esse desenvolvimento. E o BECAN faz parte dessa instrumentação no sentido, me perdoe, eu falei BECAN em termos de nome comercial, mas eu quero chamar a atenção. O beta-glucan me dá uma oportunidade de me favorecer esta falha geneticamente induzida e, tecnicamente, numa cirurgia cardíaca imposta. Então, eu tenho que usar um beta-glucan nessa condição específica, além de todo o contingente. Voltando ao intestino e voltando à nutrição que eu tenho que favorecer. Eu tenho que lembrar que no intestino eu tenho vilosidades, e essas vilosidades têm uma correlação embriológica com os cílios da via respiratória. Esta correlação estrutural desses dois elementos histológicos tem uma dependência primária do zinco. Então, além de ter uma dependência de imunocompetência pelo beta-glucan, eu tenho o elemento zinco que é fundamental nisso. Lembrando que o elemento zinco tem cerca de, eu diria, 300 a 350 reações enzimáticas pelo corpo que se responsabilizam
por funções que evocam o zinco. Então, eu tenho aí a função imunológica, que é necessária no timo, assim como o beta-glucan auxilia o processo imunológico, ele também é compartilhado com o zinco, que favorece mais ainda a função imunológica, primariamente timo-dependente. Mas agora que eu sei, eu tenho que acrescentar que não é só timo-dependente, mas é também dependente do conteúdo formador do sangue, formador desses imunocomplexos, primariamente, que é a medula óssea. Então, dentro do contexto da medula óssea, junto com todo o processo relacionado com o zinco e beta-glucan, eu tenho um favorecimento. Paralelamente, o zinco com o beta-glucan tem uma atuação em tecido, que é pele. Eu tenho uma relação com sistema neurológico e maturação neurológica. Eu tenho uma relação com a área de maior concentração do zinco no corpo. É uma curiosidade que as pessoas desconhecem, porque eu até há uns 3, 4 anos atrás eu também desconhecia. O ponto de maior concentração de zinco no corpo é a córnea. Então, o indivíduo que tem ceratocórnea provavelmente terá uma vantagem se usar zinco. O zinco forma uma estrutura fundamental na célula. Nós que somos um pouco mais velhos, que eu tenho mais que 20 anos de idade, nós não aprendemos que a célula tenha um esqueleto, e chama-se citoesqueleto. Então, essas estruturas que formam um citoesqueleto dependem do zinco. As estruturas dos axônios dependem do zinco. O desenvolvimento axonal, portanto, também tem uma dependência direta do zinco. Mas para que esse zinco tenha uma melhor absorção, eu preciso de beta-glucana. Então, eu tenho que ter esse sinergismo pensando no contexto intelectual. Bom, se eu não tenho uma boa absorção, eu não vou ter como fazer esse papel. Enfatizando que o zinco não tem armazém. O corpo não tem, é uma das grandes singularidades. A maior singularidade do zinco é que ele é o segundo metal de necessidade de diferenciação no corpo, porque o primeiro é o ferro. Ora, se eu tenho no zinco uma estrutura absolutamente necessária e eu não tenho armazenamento, então eu tenho que ter um suporte suplementar. Eu tenho que ter o aporte de zinco. A gente sabe, todos vocês devem saber, que a maior concentração de zinco em termos nutricional está na ostra. Bom, peraí, quantos de nós comemos ostra pelo menos uma vez por semana? Eu vou dizer que, independente da questão de cautela, de higienização da ostra, que pode levar a infecções severas, a população mundial tem pouco acesso a, especificamente, esse produto alimentício que eu referi. Ora, então eu preciso de um suplemento, e o suplemento de zinco passa a ser importantíssimo. Além do mais, além da formação e da estrutura primária da função imunológica, que o timo tem um papel fundamental, eu preciso lembrar que a estrutura do cílio, que eu já falei, respiratória, e da vilosidade intestinal também depende primariamente do zinco. Ora, para que ele seja absorvido, eu preciso do beta-glucan, que vai favorecer e acelerar esse processo. Lembrando a todos vocês que no episódio que eu tenho a diarreia, nós indicamos o zinco para favorecer o crescimento da velocidade. E, curiosamente, existe uma doença marcada em termos de pediatria, que é uma doença que agride a pele, porque o zinco é muito importante na pele, e agride o trato digestório. Essa doença é uma doença que gera diarreia, e essa diarreia, por sua vez, gera uma desnutrição severa, com manifestações cutâneas. Então, chama-se acrodermatite enteropática. É uma dermatite que pega muito mais nas extremidades, mão, pé e também genital, e leva a um quadro diarreico importantíssimo. É a grande curiosidade.
A única forma de curar é a oferta do zinco específica. Portanto, se eu tenho um aporte crônico, rotineiro, de um suporte de zinco, com uma base de biodisponibilizá-lo usando o beta-glucan, o que eu vou ter? Eu vou ter o quadro de evitar essa doença. Essa doença é relativamente infrequente, porque em muita comida eu tenho um pouquinho de zinco, mas esse pouquinho de zinco só me dá um suporte para evitar essa doença grave. Mas as outras manifestações, eu terei repercussões importantes. A gente usa muito zinco em quadros diarreicos, até de origem viral. Então, na hora que eu falo de origem viral, eu estou usando o beta-glucan, que vai me ajudar. Eu estou usando o zinco, que vai me ajudar. Então, eu vou ter um instrumento usando o zinco concomitantemente a um beta-glucan, favorecendo a proliferação, o crescimento da microbiota e favorecendo o crescimento das mesmas estruturas da luz do trato digestório. Então, eu tenho mais um instrumento que vai me favorecer nesse sentido. Ainda mais, as disfunções hormonais correlacionadas com o zinco são marcadas e, curiosamente, uma disfunção muito importante é a oligospermia ou a azospermia. Mais curioso ainda, eu tenho uma redução do contexto de gustação. Quando eu falo em diarreia, quando eu falo em redução de contexto de gustação, me vem à tona a memória relacionada com o episódio que está acontecendo epidemiologicamente atualmente. Isso significa, se o indivíduo que tem Covid-19, né, ele tem uma redução do seu fator de gustação e da olfação, do olfato, eu tenho fatores terapêuticos suplementares que vão ou reduzir ou inibir essa manifestação. Então, é preciso lembrar que o contexto do beta-glucan com zinco e agora com a vitamina C... eu estou aqui, e a vitamina C? Você está querendo me cobrar a vitamina C, está me cutucando aqui do lado. E a vitamina C, a vitamina C. Tá. Eu preciso lembrar o seguinte, a vitamina C é hidrossolúvel. Curiosamente, eu tenho só 2 lugares que potencialmente podem permitir uma reserva da vitamina C. E um deles eu me lembro bem especificamente agora, nesse momento, que é a pituitária. E a outra, lembrei, é a glândula adrenal, a suprarrenal. Então, tanto a pituitária como a suprarrenal são estruturas de armazenamento de vitamina C, abre parênteses, que me protegem por um determinado período, né, quanto ao meu contexto de suporte do aporte dessas vitaminas. Como é uma vitamina hidrossolúvel, isso significa, eu vou traduzir de uma forma muito rápida, quando eu tomo um produto hidrossolúvel, aquilo entra no meu trato digestório, que se tiver íntegro, portanto, essa integridade é me concedida com a nutrição da microbiota com o beta-glucan. Veja que eu estou amarrando uma coisa com outra. Tá? Eu vou fazer uma biodisponibilização. Isso significa, o meu corpo vai absorver. Enfático, eu vou frisar isso para vocês, por mais que eu tenha aí um suporte de apoio ao laboratório Arese, que estamos falando do beta-glucan, que tem a vitamina C, eu preciso deixar claro para vocês que os produtos biodisponíveis, naturais, permitem uma biodisponibilidade maior que medicamentoso, que sintético. Mas nós estamos falando do Becan, que tem, no caso, a vitamina C, e eu preciso lembrar o seguinte, essa vitamina C, ela tem um papel muito importante em vários fatores, e principalmente no fator de coagulabilidade, no fator anti-inflamatório, no fator antioxidante. Então, as substâncias imunológicas, as substâncias compatíveis com defesa de antioxidante, né, que foram os radicais livres de oxigênio, também são protegidos pelo próprio, não só zinco, como vitamina C. Se eu tiver a minha estrutura digestória íntegra,
né? Eu não vou ter nem um comprometimento respiratório, nem um comprometimento intestinal. Então, eu vou poder absorver a vitamina C, e essa vitamina C vai passar na distribuição da hidrossolubilidade do meu corpo, que eu tenho entre 75% e no máximo 80% de água. Então, isso vai pelo meu corpo e o excesso vai ser eliminado. Mas eu vou usar o contingente que eu preciso numa hematopoiese, que eu preciso de vitamina C. Numa maturação neuronal, que também eu preciso. Uma série de maturações fisiológicas e imunológicas precisam da vitamina C. Ora, o contingente da hipovitaminose C mais severa é historicamente bem marcada na época das grandes navegações, das caravelas que viajavam de uma forma muito longa em termos de tempo para atravessar o Atlântico, o Grande Oceano. Eles não tinham o conhecimento da importância do ácido ascórbico, que é a vitamina C, no sentido de formar uma integridade hematológica e uma integridade, principalmente, das vias de sangramento. Então, as hemorragias gengivais são eventos que estão relacionados com a hipovitaminose C. Marcadamente, o escorbuto, que é a hipovitaminose C mais severa, acarretava, ou ainda acarreta, se ocorrer esse caso, que é muito pouco frequente, hemorragias subperiostal. Então, o osso tem uma pelezinha em cima dele, essa pele que cobre o osso, que separa o músculo do osso, chama-se periósteo, fica em volta do osso. E se ocorrer uma hemorragia subperiostal, vai descolar o periósteo do osso. Então, eu vou ter uma camada de sobreposição, e quando eu faço o raio-x, eu vejo como se fosse uma camada mais escura entre o osso e o resto do contingente da pele, né? Ora, na minha época, isso chamava-se, curiosamente, eu andei procurando de novo esse sinal, mas chamava-se sinal da tarja. Como é que quando se mandava uma carta avisando o óbito, como é que chamava isso aí? Vocês lembram? Não. Telegrama? Não era um telegrama, não. A gente mandava um cartão, esse cartão tinha uma tarja numa das suas extremidades, um corte, né, avisando que um fulano de tal faleceu. Então, essa tarja é a tarja da marcador da morte de uma pessoa. Ora, esse sinal que apresenta-se no raio-x com escorbuto é marcado pela ou pela ausência clara da vitamina C. Enfatizando ainda que a vitamina C, junto com o zinco, cuja permeabilidade, cuja função de biodisponibilidade foi marcado pelo beta-glucan, faz com que eu tenha uma redução do meu comprometimento da espermatogênese, a azospermia, a dificuldade de ter filhos, né? Pode estar correlacionado com esse sistema também. Então, aí eu evoco o zinco, eu evoco a vitamina C e evoco a condição de favorecer todo o sistema de biodisponibilizar. O que eu queria também marcar para vocês é que a vitamina C tem uma eliminação diferente que o zinco. O zinco tem uma eliminação do trato digestório, nas fezes. E a vitamina C tem uma eliminação via urinária. E a grande vantagem da eliminação urinária da vitamina C é a acidificação da urina. Por que é uma vantagem? Porque a acidificação da urina permite um contingente que inibe a adesão de bactérias e o desenvolvimento de bactérias do trato digestório, que são habitualmente, do trato urinário, que são habitualmente gram-negativos. Então, se eu mantiver uma acidificação urinária boa, eu vou inibir crescimento bacteriano. Então, também eu vou ter um paralelo a reduzir infecções do trato digestório, do trato urinário. Uhum. Então, todo esse contingente me permite dizer assim, me perdoem dizer isso nesse momento, mas assim, eu uso
essa estrutura de apoio terapêutico para toda a minha população, em especial a população com deficiência imunológica, e no caso que eu estou me dirigindo, é muito mais a população com trissomia 21, que necessita um suporte praticamente contínuo, com uma intermitência muito curta, dessas três estruturas que me dão suporte do equilíbrio, da homeostasia, da sincronia, da sinergismo que existe nessa substância para com uma pessoa com risco. Mais alguma pergunta, por favor? Agora eu vou fazer uma pergunta representando as mães que estão bem curiosas a respeito de em que quantos meses, que idade ela pode iniciar o uso desse beta-glucan? Quando que tem essa indicação? Bom, eu particularmente uso a partir de 1 mês de idade, considerando que o leite materno tem baixa concentração de zinco e tem baixa concentração de vitamina C. Portanto, se eu ofereço para o bebê, considerando-se as doses pertinentes, eu vou melhorar toda a sua biodisponibilidade e mais, eu vou favorecer o equilíbrio de toda a microbiota intestinal, que nasce-se com uma microbiota parcialmente íntegra quando eu nasço por parto cesárea, que é um grande problema. Portanto, no bebê que nasceu por parto cesárea, eu introduzo com 1 mês. No bebê que nasceu por parto normal, eu introduzo com 2 meses. Mas eu saliento uma coisa que não se fala, mas eu vou frisar. Eu prescrevo isso durante a gestação para as mães, fazendo com que essas mães tenham um suporte que favoreça a elas e também favoreça o futuro bebê que vai ser amamentado. E a concentração desses substratos no aleitamento da pessoa que tivesse tido a oferta desse suplemento é maior e, portanto, favorece uma maior integridade do fator imunológico dessa pessoa. Então, as gestantes também têm que usar. Eu não sei se o laboratório indica para as gestantes, me perdoem, tá? Durval, você me perdoa a posição, mas vocês deveriam trabalhar também com a gestante. E eu acho que vale a pena pensar em produzir um comprimido, né? Não necessariamente gota, porque adulto, quando toma gota, ele se sente um pouco pediatricamente falando, né? Então, não, eu não sou criança. Eu acho que vale a pena fazer isso. Eu prescrevo para as mães gotas, né? E elas perguntam, mas doutor, não tem comprimido? Não, não tem. Então, vamos fazer. Então vamos tentar fazer. É isso que eu faço para poder favorecer essa lactação e esse fim de gestação. Inconscientemente, não perguntando, porque eu não quero induzir, qual vai ser o tipo de parto. Infelizmente, houve um momento dramático na nossa história médica recente, onde havia uma indicação de cesárea muito mais vezes do que precisava. E, consequentemente a esse processo, os bebês que nasciam não passavam pelo canal do parto, onde tem uma microbiota, onde ele teria uma condição de investir num crescimento da sua microbiota digestória, fazendo, inclusive, que alguns obstetras ponham, entre aspas, instrumentos de panos, tecidos, na vulva da mãe, cujo filho nasceu por parto cesárea, e depois colocava esse pano entre a boca e o nariz do recém-nascido, para tentar favorecer a microbiota desse recém-nascido que nasceu por parto cesárea e ter o acesso indireto, encostando-se um pano na vulva da mãe, que deu à luz por parto cesariano, e que tenha indiretamente uma pequena oportunidade de se, entre aspas, infectar, mas não é de fazer uma população de uma microbiota digestória dessa criança adequada, digestória e respiratória. Então, a gente sabe muito bem que bebês que nascem de parto cesárea têm mais infecções respiratórias, mais infecções digestivas. Bebês que nascem, portanto, de via
vaginal normal tem menos essas infecções. O contingente do beta-glucano está também imposto nessa condição de oferta do fator fisiológico do nascimento adequado. Então, a gente precisa pensar em todo o contexto. É isso. Voltando aqui para minhas mães, você chegou a falar sobre a questão do timo e que 50% das pessoas com AT21 a gente sabe que são cardiopatas e desses 50%, 25% são cirúrgicos. Desses 25% que são cirúrgicos, até recentemente se retirava completamente esse timo. Hoje, sabe-se que se deixa um pouquinho. Até o timo inteiro, ele pode até sofrer uma regressão mais prematura, mas ele mantém a sua função muito melhor que a retirada do timo. A pergunta é, como eu sei que o meu filho tem ou não o timo? Existe algum exame para isso? Uau, muito bom. Primeiramente, a cirurgia cardíaca, ou na cirurgia, ou pós-cirúrgico, deve estar documentada a timectomia ou não. E eu vou enfatizar isso, foi muito boa tua pergunta, porque recentemente, o ano passado, nós tivemos evocada uma vacinação contra febre amarela, né? E esta vacinação impunha, através do Ministério da Saúde, que o indivíduo que tivesse uma disfunção tímica ou que não tivesse o timo não poderia tomar essa medicação. Isto era uma determinação do Ministério da Saúde. Uau! E aí surgiram muitas situações. Muitas das crianças em outras vacinas que também têm o mesmo contingente de dependência tímica, que não foram enfatizadas em outros momentos. Neste momento, isto foi enfatizado pelo Ministério da Saúde. Portanto, o médico deveria ter uma cautela de saber como é que estava o timo dessa criança, como é que estava a função tímica dessa criança e traduzir a indicação do uso ou não. Eu vou ser franco, muito tempo atrás nós já usávamos vacinas com o mesmo contingente da dependência do timo em pessoas que não tiveram o timo ou que tiveram o timo retirado, e, surpreendentemente, nós não vimos nada. E quando veio essa informação do Ministério da Saúde, nós já ficamos mais alertas, porque no momento que está escrito na bula que você não pode dar para o indivíduo que não tem timo, surgiu um problema muito grave, porque você precisa saber se essas crianças tinham ou não o timo. E na descrição habitual que tinha-se até então, ainda no começo desse ano, não havia a comunicação se esse timo foi retirado ou não. Então, passou a ser entre aspas, uma atual exigência que os cirurgiões cardíacos escrevam, tem timo ou não tem. Lembra que o timo dessas pessoas com comprometimentos genéticos, e em especial dos comprometimentos imunológicos vinculados com a trissomia 21, né, são disfuncionais, mas independente da disfunção, como é que eu posso saber hoje se o meu bebê tem timo ou não? Então, a partir da semana retrasada, há 15 dias, nós começamos a colocar na nossa rotina de investigação de todo indivíduo que procura a gente com trissomia do 21 ou com qualquer outro componente genético ou qualquer bebê, eu estou indicando fazer o ultrassom do timo. Infelizmente, o ultrassom tímico não é rotina na prática do ultrassonografista. Então, alguns deles não se sentem, de uma forma muito transparente, não se sentem preparados para ver o timo, para medir o timo, que é uma estrutura que tem que ser vista via fúrcula. Então, tem que colocar o transdutor na fúrcula e ver o tamanho do timo e se ele existe. Nos cardiopatas cirúrgicos, isto passa a ser, portanto, uma orientação primária no meu consultório, e com certeza isso deverá ser replicado para todos os consultórios, para todos os pediatras, para todos os médicos que se propõem a cuidar de pessoa com trissomia 21, terão que solicitar um ultrassom tímico, que não é fácil, precisa de um treinamento, mas pelo menos a visualização é mais facilitada. Não é fácil mensurá-lo. E eu tenho como intenção de fazer uma mensura do timo
inclusive na população que não fez uso do beta-glucan ou do Becan propriamente dito, em progressão a pessoa que fez uso. Eu acho que eu vou encontrar a médio e longo prazo, não a curto, uma diferença do tamanho químico de uma pessoa que fez uso desse suporte contra uma pessoa que não fez uso. Aí eu vou ter um instrumento físico, morfológico, que me confirma Evidência. toda a evidência que eu vejo na clínica, mas que eu não tenho como mensurar. Então, se, por exemplo, o Durval me falar, se você falar, Zan, como é que você consegue mensurar? Eu vou mensurar isso com parâmetros clínicos. Vou mensurar com quantas vezes uma criança com trissomia fica, na literatura, fica doente, com que frequência, e a minha criança que não fica doente, tá? E a minha criança que, quando fica doente, fica tão doente quanto uma criança comum, e a minha criança que tem um crescimento diferente de uma criança com trissomia do 21, e a minha criança que não fica tão com sobrepeso ou obesa quanto as crianças com trissomia que não fazem uso desse contingente nutricional e de suporte paralelo. Então, é claro, eu não vou delegar, e jamais vou fazer isso, que o beta-glucan associado com a vitamina C e associado com o zinco vai fazer com que a criança tenha isso. Não, eu vou estar mentindo. O que eu vou dizer para vocês é assim, uma base de informação nutricional com aleitamento materno, seguido de uma nutrição adequada. Eu tenho uma nutrição de proposta alimentar muito boa, que tem uma série de instrumentos nutricionais que favorecem todo o sistema imunológico. E, acrescido de vacinação e suplementado com uma associação de beta-glucan, com a associação de vitamina C, com a associação do zinco, tanto a vitamina C quanto o zinco, os dois me dão um suporte de preservar a vitamina E. Então, curiosamente, não sei se o pessoal da Arese sabe que o fato de eles fazerem o Becan, eles dão um suporte indireto a uma proteção e um acúmulo da defesa do consumo da vitamina E. Então, ele pressupõe indiretamente que é como se ele estivesse dando a vitamina E junto. A vitamina E é um produto muito importante na imunidade. Então, todo esse conjunto, por mais que as pessoas não fazem esses elos de correlação, funcionam de uma forma adequada e oportuna. É claro que eu tento sempre suprir isso com base nutricional. E a base nutricional vai ser suplementada com esses substratos. Eu queria dar a vez aqui para o Durval conversar um pouquinho com a gente, se tem alguma pergunta aí, alguma questão que gostaria de colocar. Ok, primeiro assim, né? É uma aula, né? Eu fico. Durval, não me aperta muito, não, hein? Fico de boca aberta aqui vendo o senhor falar. Mas vamos lá, doutor. Estão chegando várias perguntas pelo chat. Eu estou tentando selecionar para não fugir muito do assunto. Tem pergunta de vacina, tem pergunta de vacina de pneumonia, tem várias perguntas aqui. Depois eu vou direcionar lá para o e-mail do senhor. Tá bom, vamos lá. Paciente diabético. Eu não sei se é no público da T21, da trissonomia, é comum o paciente ter diabetes ou não, ou se isso é uma questão de não. A literatura refere que existe mais diabetes tipo 1 em trissomia de 21. Entretanto, a nossa vivência ela tem uma identificação maior, porque nós temos uma constante varredura na do diagnóstico, na possibilidade do diagnóstico. Então, a gente acaba definindo esse diagnóstico com mais frequência do que na população comum. Mas eu, particularmente, acredito que se a gente fizesse uma varredura na criança comum, nós teríamos um contexto mais ou menos de equivalência. Tá. E nesse paciente, a pergunta aqui, eu só não sei o nome da pessoa, que foram muitas e foi passando aqui, eu só peguei a pergunta. Nesse paciente, o uso da beta-glucana, o senhor também indica ou não? Vamos lá. Pergunta aqui. Não há contraindicação do uso do beta-glucan, não há contraindicação do zinco e muito menos da vitamina C. Deixa eu pegar um gancho muito importante. O beta-glucan, tá? Ele atua favorecendo, então ele não é absorvido.
no fato de ele atua favorecer, não tem absorção, então não me preocupa, entre aspas, uma hiperdosagem. De uma forma muito transparente. A vitamina C, né, também não me preocupa uma hiperdosagem, visto que ela é hidrossolúvel. Então, o excesso, né, vai ser eliminado via urinária. Eu tenho um senão, o zinco. O zinco, eu não tenho armazém. O zinco, ele tem descrição raríssima de um efeito de uma hiperdosagem, que eu vou chamar de toxicidade. Toda medicação, todo substrato medicamentoso, químico, farmacológico, tem o que nós chamamos de DL50. DL50 é a dose letal de 50% da população que usou essa dose letal. Então, vamos supor que eu tenho uma medicação que a dose terapêutica seja 1 miligrama. Tá? E vamos supor que a dose letal desta droga seja de 50 miligramas. Então, vamos lá. Eu preciso 50 vezes a dose de um uso de pelo menos 2 ou 3 semanas para que eu tenha um instrumento que possa matar 50% das pessoas que estão tomando essa dose. Então, ela tem uma segurança de 50 vezes a dose. Tá? Eu falei isso porque o DL50 de nível de toxicidade do zinco equivale a 3.000 vezes a dose terapêutica. Então, ninguém faz uso dessas 3.000. Peraí, Zé, mas como é que se definiu isso? Então, lá, intoxicação por zinco, não existe a intoxicação por zinco por via oral. Correto. Então, posso tomar frascos e frascos de zinco que eu não vou me intoxicar, litros de zinco que eu não... Peraí, mas se já foi descrito essa intoxicação, como é que foi feito isso? Então, vamos lá. A intoxicação por zinco está descrita. Antigamente, poderia ter sido vista com mais frequência, porque as indústrias que trabalhavam com zinco... Lembra da história do barracão de zinco? Sim, Ai, barracão de zinco. Lembra dessa música? Sim, legal. Sim. Existiam indústrias que fabricavam telhas e chapas de zinco. Essas indústrias manipulavam o zinco, que, por sua vez, era inalado por aspirações de pessoas que trabalhavam nessas indústrias, e eles, e somente neles, é que havia sido descrito a intoxicação por zinco. Portanto, como nós não temos mais esse potencial de inalar zinco, porque não se faz mais barracão de zinco nenhum, né? Então nós não temos mais intoxicação por zinco. Correto. Doutor, o senhor utiliza a partir de um mês que eu escutei no decorrer que o senhor estava discorrendo. A criança que nasceu por parto cesárea. E a partir de 2 meses da que nasceu por parto normal. Ok. E até quando? Porque o senhor tem paciente... Olha, meu mais velho faleceu com 79 anos. Curioso. Down. Puxa vida. Ele já usava esses produtos antes da existência do produto do laboratório Aredes. Eu já tinha uma oferta nutricional ou aleatória de mandar fazer algumas dessas substâncias para poder favorecer este contexto de suporte imunológico das pessoas. Então, eu uso de uma forma contínua, entretanto, se contínua, precisa abrir um parênteses, tem uma pequena intermitência. Essa intermitência para estados físicos mais salutares e de menor risco. Eu vou frisar, essa intermitência, no meu ponto de vista, é em momentos climáticos mais favoráveis, onde as pessoas têm mais oferta ambiental de sol, de vitamina D, de vitamina C, de frutas. O Brasil é um país tropical, riquíssimo em oferta de frutas e também riquíssimo em legumes e verduras, e que são, basicamente, produtos que são pré-bióticos. E os pré-bióticos, evocando ou não o beta-glucan, também favorecem.
Então, eu não tinha um direcionamento específico beta-glucan, mas a partir do momento que isto foi claramente traduzido, tá, uma experiência clínica, eu passei a usar. Então, eu vou lhe dizer, talvez eu uso esse derivado faz pelo menos 12 a 15 anos. Puxa Vai vida. mudando a sua dose, não é isso? Vou Conforme a adaptando idade. conforme a idade. Vai mudando a dose conforme a idade, adaptando. O senhor tem uma conduta de dose, doutor? Porque muita gente está perguntando isso, mas várias idades diferentes. Perguntaram se o senhor calcula por peso, como que o senhor faz? Legal. Então, especificamente ao produto da Arese, eu uso o equivalente a 10 gotas todos os dias, de forma geral. E aí, o pediatra responsável pela criança, que vai se propor a cuidar, vai seguir a normatização evocada pelo laboratório. Okay. Porque nós temos beta-glucan e outros laboratórios, nós temos a biodisponibilidade dessa beta-glucana de uma forma diferente de outros laboratórios, e o beta-glucan do Becan é um dos que me permite a maior concentração, a maior atividade em neutrófilos, que me facilitam muito mais a resposta imunogênica. Ora, mas eu preciso lembrar que o neutrófilo, especificamente, tem uma vida média de, no máximo, 24 horas. Algumas horas, enquanto que os linfócitos, eu tenho uma memória longa. Então, eu preciso ter o meu equilíbrio para saber o que eu preciso e quando eu preciso. Em vigência de processos infecciosos, é claro que a minha atitude passa a ser aumentar essa concentração, tá? Mas isso vai da prática individual de cada um de nós e da segurança que ele tem. Correto. Posso fazer uma pergunta de duas mães aqui, doutora? Posso? Por favor. A senhora estava falando das mães, a senhora quer... Não sei se eu mandei para a senhora aí a pergunta da Bruna Benjamin. Eu vou fazer aqui, tá? Ela pergunta, doutor Zan, se há alguma contraindicação. O senhor já falou que não tem, mas eu achei curioso aqui. Eu vou tentar falar o nome do problema aqui, tá? Da doença. Se há alguma contraindicação para o uso em paciente com imunodeficiência primária, como a hipogamaglobulinemia. Muito difícil esse nome para mim. Hipogamaglobulinemia, ela é uma doença específica que esse indivíduo não é que não constrói, tem pouca produção. Não é a gama-globulinemia. Quando eu falo a gama-globulinemia, esse indivíduo não produz, então ele precisa tomar, na verdade, gama-globulina, ele precisa tomar anticorpos específicos, gama-globulina. Enquanto que o indivíduo tem hipogama, ele entra numa curva de ser um produtor baixo, ele produz pouco e, consequentemente, ele tem que ter um suporte, e é óbvio que eu tenho pacientes com hipogama, os quais tomam Becan e tomam outro suporte nutricional também. Ok. Tem mais uma mãe aqui, doutor, também eu vou fazer essa pergunta, é da Maria de Fátima Melhorança Camargo. Ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte, a minha filha T21 tem deficiência de anticorpo antipolissacarídeo e faz uso de Isentra, 4 miligramas, a cada 15 dias. Tem alguma recomendação? Primeira coisa, eu não conheço o produto do Isentrena, tá? Então, eu tenho a liberdade de dizer assim, não conheço, não sei responder com relação a esse produto. Entretanto, eu posso lhe afirmar uma coisa muito importante. As pessoas com trissomia 21, tá? Têm uma competência de anticorpogênese para mucopolissacarídeos, especificamente bactérias polissacarídeas, e em especial a pneumococo, por disfunção básica de função do baço, função esplênica. Vamos lá. O baço tem várias funções, infelizmente muita gente desconsidera a importância do baço, mas o baço tem uma das mais importantes funções, que chama-se de opsonização. Além da função que deve, teoricamente, todo mundo conhecer, que é sequestrar
células velhas e dá oportunidade para metabolizar os resíduos dessas células hematológicas para que elas possam usar numa construção posterior. Mas vamos lá. A opsonização é uma condição que eu vou fazer uma analogia, uma metáfora. Essas bactérias são maquiadas por produto que chama-se opsonina. Esse maquiar dessas bactérias fazem com que os macrófagos, as células fagocitárias, olham para aquela bactéria que ela está linda, bonita, gostosa, e vai lá e come. Ora, então, o processo de fagocitose da bactéria com tal qual o pneumococo tem uma abordagem de má resposta à bactéria, à vacina contra essas bactérias. Então, quando a gente faz uma triagem que deve ser feita em toda pessoa com trissomia 21, depois de 2 anos, a criança deve fazer um perfil de resposta imunogênica para a sorotipagem vacinal de pneumococo. Essa é a solicitação do exame. E a gente vai ver os sorotipos vacinais, que tem tanto na 10 valente quanto na 13 valente, ver se essa resposta tem anticorpogênese adequada. E, infelizmente, a gente sabe que na trissomia 21 a anticorpogênese é paupérrima e, nessa condição, a gente refaz o programa de imunização. Em nenhum dos nossos casos, que nós temos bastante indivíduos com trissomia 21 e que não respondeu à vacina de pneumococo, que é o polissacarídea, tá? A estas crianças, a gente refez o programa de vacinação e não repete em seguida se houve uma soroconversão. Mas por que você não faz a soroconversão posterior? Porque sabe-se hoje que, mesmo que não tenha havido uma soroconversão, não se tem nada a fazer. Entendendo-se, portanto, que esse substrato medicamentoso que foi citado, que eu não sei do que é, não sei do que se trata. Tá? Aqui, desculpa, doutor, interromper. A Maria de Fátima fala que a Hizentra é a hemoglobina humana. Imunoglobulina humana, tá. Então, tá bom. Facilitou um monte. Agora traduziu. Legal. Tá resolvido. Ela acabou de mandar aqui. Essa imunoglobulina humana a gente usa em situações rigorosas. Não é aleatório, não é cotidiano, não é de uma forma contínua. Não é frequente. Não é frequente porque, teoricamente, a infecção por pneumococo ela é principalmente agressiva, principalmente até 2 anos de idade. E depois dos 2 anos de idade, ela também é agressiva, mas não tanto quanto até 2 anos de idade. Mas o que se sobrepõe a essa população bacteriana é o Haemophilus influenza, que é um gram negativo, que é muito agressivo durante os 2 primeiros anos de idade e muito menos expresso, não agressividade, aparece muito menos depois dos 2 anos de idade. Portanto, a bactéria que a gente chama de pneumococo, hoje ela é chamada de Streptococcus pneumoniae, ela pode agredir o indivíduo em qualquer faixa etária. E o fato desse indivíduo não responder à imunogenicidade da vacina não é, até onde eu entendo, uma indicação de gama-globulina humana. Tá? Porque se você usar gama-globulina humana nesses casos, né, a criança não se defenderá, não produzirá gama-globulina de uma forma adequada em outro momento que ela precise. Então, tenha muito cuidado, converse com o pediatra, porque há um hiato de experiência e de entendimento do processo de eu não ter uma resposta imunogênica ideal do indivíduo com Down, que é esperado, que é visto por aquelas coisas, e usar gama-globulina. O que a gente usa é, refaz a vacinação, refez uma vez, não faz mais um investimento para se responder ou não. E é claro que eu tenho que ver funções do baço para ver se ele faz uma resposta ideal
para outras infecções. E é claro que é uma situação particular da criança também, então pode ser que esse médico indicou por alguma questão Paralela e ou que se particular, sobrepôs. sim, porque a gente não conhece o caso. Correto. É muito específico para poder falar agora, né? É o que a gente pode responder por isso. Ok. Tem mais uma aqui, doutor, aproveitando que está como o senhor é referência nesse assunto, estão chovendo perguntas aqui. A Grace, ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber se crianças com T21 podem desenvolver com maior facilidade anemia ou serem mais propensas a ter leucemia. Então, lá, são duas perguntas. A primeira, a resposta é anemia é, primariamente, falta de oferta. A anemia se relaciona primariamente com o elemento ferro. É claro que eu tenho uma série de outros elementos também. Eu tenho zinco, eu tenho vitamina B, tenho vitamina do complexo B, enfim. Mas, primariamente, a anemia é uma, falta de oferta. Outra, perdas facilitadas. Outra, má absorção, que também, em consequência, gera uma perda. Tá? Ou uma perda importante, tipo um sangramento. Então, o indivíduo teve um sangramento e ele tem uma anemia. Então, isto não é mais frequente em Down do que na população comum. É muito importante frisar que o problema relacionado com ferro no país em desenvolvimento, nos países em desenvolvimento, é um dos maiores problemas pediátricos que nós temos. A deficiência de ferro. Portanto, a anemia ferro-priva. Por outro lado, a pergunta paralela foi, as leucemia. pessoas com sub-21 têm mais leucemia? É fato. Tem mais leucemia que a população comum. Entretanto, para amenizar esse estresse dessa resposta, eu preciso dizer o seguinte, que as pessoas comuns que tenham a leucemia, a mesma leucemia expressa numa pessoa com trissomia de 21, as pessoas com trissomia de 21 curam muito mais facilmente e muito mais rápido do que uma pessoa comum. Então, é claro e é verdade que uma pessoa com trissomia de 21 tem mais leucemia que uma pessoa comum. Entretanto, cura muito mais que uma pessoa comum. E essa cura está bem ligada à questão nutricional, tá? Bem correlacionada. Vamos lá. Ok. Doutora, nós estamos encaminhando aqui, doutora Roberta, doutor Zan, para 1h20 já de live. É uma satisfação grande e tem chegado muitas perguntas, mas eu vou começar a partir aqui para encerrar, para não ficar muito tarde. Já são 21h17. Vou fazer essa daqui, porque me deixou curioso também, até porque o senhor falou de gestante tomar beta-glucana, né? Aqui a Lucilene, ela pergunta o seguinte, a gestante em risco de eclâmpsia, onde o bebê tem um baixo desenvolvimento, pode ser usado a beta-glucana? E vai ser favorecido. Essa gestação vai ser favorecida e esse bebê vai ser favorecido. Aproveitando o ensejo, o gancho da grávida, a minha sugestão é que, ao invés de tomar qualquer pessoa, qualquer casal que queira ficar grávido, em vez de tomar só ácido fólico, tome metilfolina, que é muito melhor que ácido fólico puro. Faz parte da mesma cadeia metabólica, mas a metilfolina é melhor, o metilfolato. Né? Okay. E não esqueçam que o casal tem que tomar antes de engravidar. Então, no mínimo 2 meses antes, tanto o futuro pai como a futura mãe tem que começar a terapêutica. O futuro pai tem que tomar até completar 1 mês de gestação, mesmo que não é ele que esteja grávido, né? E a mãe tem que continuar tomando pelo menos até fim do 1º trimestre de gestação. Fazendo isso, e lembrando que a associação do zinco e vitamina C, né, vai também reduzir comprometimentos malformativos, defeitos congênitos. Então, o zinco a falta de zinco está vinculado com dismorfologias neurológicas do feto, malformações fetais e
embriológicas fetais estão correlacionados com zinco também. Ok, perfeito. Doutor, vou fazer mais duas. Pode ser, doutora Roberta? Mais duas para a gente encerrar. Então, vamos lá. A Letícia Rossato falou assim, agradeceu pelas dicas do doutor Zan, está muito feliz, e fala o seguinte, o adulto que sem a T21, que não tem a T21, nesta fase instável pela Covid, né? Ela coloca aqui, nessa fase de pandemia, pode tomar também ou não? Olha, eu tomo. Eu A minha filha toma, a minha esposa toma, minha outra filha toma, meus netos tomam. Tá? Então, eu enxergo como não só pode, como deve. Tá? Ótimo. E deve ter um suporte nutricional primário muito bem estabelecido e suplementado quando puder, sem dúvida nenhuma. Vai favorecer porque lembra que esse Covid é um vírus que atinge a via respiratória e, portanto, em se tratando de uma dicotomização embriológica, poderá agredir, como a gente já está evidenciando, agressão do trato digestório com diarreias. Tá? O suporte de zinco vai ser um instrumento muito bom quando, principalmente, é licenciado com um GOS, que é um beta-glucano. Ok. Bom, doutor, depois dessa eu vou encerrar aqui, porque a resposta foi muito boa. Beleza, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu não vou fazer mais nenhuma. Quando eu falei do zinco na penúltima pergunta, tá? Quando o zinco está baixo que eu tenho problema. Sim. No feto, tá? Sim, uma deficiência de zinco. Okay. Então, o feto, tendo um suporte de zinco via materna, garante reduzir o risco também do defeito neural, assim como está relacionado com o folato, com o metilfolato. Tá? Okay. Então, há uma sobreposição desses dois elementos, do metilfolato e do zinco como protetor. Ok. Eu vou fazer a última, doutor, até porque eu falei que eu ia fazer duas, eu brinquei com o senhor. Eu vou fazer da doutora Fátima. A doutora Fátima Gende, ela é de Salvador, Bahia, ela pergunta o seguinte, ela fala o seguinte, ela é obstetra, mas atualmente ela fala um termo que a gente fala bastante lá no Nordeste, que é tudologia. Ela faz a clínica geral lá, faz a tudologia. Médica. Exatamente. Beleza. Ela é cardíaca e ela fala aqui que ela fez uma TAV. Pode usar a Becan? Ela pergunta se ela pode usar a Becan. Sem problema nenhum, com certeza. Ok. Pode eu falei usar. Becan, desculpa, beta-glucana. E a minha proposta é que você, dentro do possível, prescreva esse suporte nutricional sintético ofertado por beta-glucan, vitamina C e zinco para toda a tua população. Com certeza, eles vão ter ganho com isso. E, em momento nenhum, nós, como médicos, vamos ter riscos de gerar uma intoxicação ou uma maleficência. Com certeza, o produto final da nossa proposta terapêutica, a nossa proposta de médico com base nutricionista e suplementada em determinadas condições específicas, que é o momento atual, só terá um lucro para todos os nossos pacientes. E bom falar com a senhora, doutora. Prazer. Eu tenho uma pergunta que me apareceu agora. Claro. É só médicos que podem indicar o beta-glucan ou uma nutricionista ou algum outro profissional também pode fazer essa indicação? Pode, assim, pode a nutricionista, pode todos. A beta-glucana hoje, eu vou falar agora especificamente do Becan, pedindo licença em um minuto. O Becan ele é classificado como um alimento funcional. Então, ele é um produto que assim, pode ter o consumo liberado, ele tem a venda liberada, então ele é muito seguro, devido a toda a segurança que o próprio doutor já explicou, a questão de não ter contraindicação. Então, nutricionista, nutrólogo, enfim, qualquer especialista pode sim fazer a indicação do Becan. Tá, legal, obrigada. Tá bom? Imagina. Bom, eu não sei se o doutor Zan tem alguma consideração, mas assim, estão chegando várias perguntas, doutor Zan. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu me comprometo, se o doutor Zan
autorizar, eu pego as perguntas, porque senão nós vamos alongar demais, eu pego as perguntas, depois eu encaminho para o doutor Zé por e-mail, a hora que ele tiver um tempinho. Para a Roberta. Para a doutora Roberta. Ela faz uma triagem e traz para mim, senão eu fico louco. Isso, ótimo. Não, mas são vários, mas eu também mesmo vou triar aqui. Direct no Instagram da T21 ou pelo e-mail também. A gente responde tudo. Maravilha. Tem muita pergunta, então não dá para a gente alongar mais, mas eu tenho esse compromisso, então, com a doutora Roberta e com o doutor Zé. Tem muita gente perguntando se vai ficar gravado. Até a doutora Roberta pediu já também, a gente já combinou, a gente vai disponibilizar lá, né, doutora? 21, Isso. Então, a gente vai dar um jeitinho aí de deixar todo mundo assistir, quem conseguiu assistir da metade para frente. Olha só, uma coisa interessante que eu quero falar, doutor Zé, olha só como que é bacana. Nós estamos com mais de 300 pessoas nos assistindo agora. Nós já temos 1h25 de live. Só hoje deve estar tendo umas 400 lives, pelo menos, no YouTube. Então, nós temos um público muito bom. Eu quero agradecer de coração a todos que assim, estão até agora com a gente, que eu tenho certeza que assim, agregou muito, como agregou para mim, eu tenho certeza que agregou para todos os senhores e senhoras. Doutor Zé, alguma consideração final? Primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente ao Laboratório Arese por me dar essa oportunidade e por apoiar os eventos internacionais que a gente tem feito com relação ao Simpósio Internacional de Síndrome de Down. A gente sempre teve apoio de vocês e não é por causa desse apoio que eu estou abordando esse tema, porque eu acredito nesse substrato e eu uso, então, tenha certeza que o BECAM eu uso não pelo apoio da Arese, mas sim pelo crédito do substrato oferecido por essa medicação. Tá? Eu queria novamente agradecer a todos que compartilharam esse momento e dizer que eu estou à disposição, via Roberta, a responder para vocês e sejam muito tranquilos que, se eu não souber responder, eu vou dizer, gente, eu não sei. Assim como aquela mãe me questionou com relação a uma medicação que ela usa, que era hemoglobina humana. Eu não sabia o nome, mas na hora que ela me fala o que é, eu fico sabendo, aí eu posso responder. E eu vou ter essa transparência com vocês também. Maravilha. Muito obrigado. Doutora Roberta, alguma consideração final, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer também a oportunidade, inclusive, de poder estar colocando esse vídeo lá no canal da T21 Síndrome de Down. Inclusive, lá é um canal que vocês podem colocar as perguntas que a gente consegue responder de forma direta. E agradecer a Arese, o BECAM, pela oportunidade. Muito bom. Durval, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, doutor Zan. Muito obrigado, doutora Roberta. Foi um prazer imenso ter o senhor e a senhora aqui com a gente nessa noite. Me direcionando agora a todos os senhores e senhoras, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Acompanhem o nosso canal no YouTube, lá é Arese Pharma Oficial, Arese Pharma Oficial, nosso canal no YouTube. Nós teremos novos conteúdos, novas lives, toda semana a gente está trazendo alguém, nem sempre no gabarito do Dr. Zé, mas a gente está trazendo sempre alguém. Sugestão, posso? Claro. Sugestão. Tem um produto de vocês que eu gosto muito e que vocês falam muito pouco, que é o Deatem. Uma sugestão é tentar fazer um gancho, porque vale a pena. Vamos falar do Deatem. Então já tá combinado, hein? Fiquem de olho na data aí no nosso canal do YouTube, Arese Pharma Oficial. O próximo, se não for o próximo, o outro, com certeza, não a semana que vem, na outra, a gente vai fazer a respeito do Deatem, com todo prazer. Doutor Zé, grande abraço. Doutora Roberta, grande abraço, muito obrigado. Um abraço para todos, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.